Fala, meus cirurgiões bem resolvidos! E aí, tudo bem com vocês? Hoje o ambiente está diferente, estou falando diretamente aqui do Centro Cirúrgico. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento aí da nossa Masterclass Cirurgião Bem Resolvido, tá? Essas aulas de aquecimento, elas existem por um motivo, tá, pessoal? Preparar vocês, né, para a nossa Masterclass que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, tá? Vai ser às 20 horas. Então, se preparem porque vai vir muito conteúdo legal, tá? Então, até lá eu vou estar trazendo aí muito conteúdo bacana para você, tá bom? Então, essas lives aí de aquecimento, você vai chegar com mais base, né, com mais clareza ali e mais capacidade de absorver o conteúdo principal que a gente vai abordar na nossa Masterclass, beleza? Eu tô vendo o chat aqui, a galera pode ir conversando, tá joia? Bom, para quem não me conhece, está vendo essa live pela primeira vez, eu me chamo Kaique Neves, eu sou cirurgião veterinário e eu ensino médicos veterinários a dominarem o passo a passo das cirurgias essenciais em cães e gatos, tá? E aí, o tema da nossa live de hoje é o que, pessoal? Então, a gente vai falar de algo que parece ser simples, tá? Mas que muda completamente o nível da sua cirurgia, né? Os instrumentais e ferramentas, né? Como que isso aí vai impactar diretamente no seu domínio cirúrgico, beleza? Então, quando eu falo de instrumentais e ferramentas, eu não estou falando só ali do instrumental mesmo de aço cirúrgico, tá? Que está aqui na minha mesa, ó. Agora, que vocês estão vendo aqui atrás também na TV sendo projetado, tá? Existe uma diferença, tá, gente? Instrumental é isso aqui, ó, é o objeto físico, tá? É o que é palpável, tá bom? A ferramenta é o seu conhecimento técnico, né? É o método que você vai utilizar e a forma correta ali que você vai usar esse instrumental, tá bom? Então, existem outros tipos de ferramentas também que você utiliza ali para poder aperfeiçoar o seu procedimento cirúrgico. Às vezes utiliza uma ferramenta como um bisturi elétrico, um bisturi ultrassônico, um bipolar, também é ferramenta, né? O anestesista utiliza os monitores, é uma ferramenta de trabalho, tá? Então, isso aí você precisa ter em mente, tá? Ferramenta é principalmente o seu conhecimento técnico, né? E aí um instrumental é realmente o instrumento aqui, né? Que você vai pegar e vai usar, né? Como uma extensão mesmo das suas mãos, tá? Porta-agulha, tesoura, pinça, tá joia? Então, assim, esses instrumentais, ferramentas, é tudo muito poderoso, né? Então, assim, se você utiliza da forma errada, você vai virar uma fonte de erro, né? Vai causar um trauma tecidual ali, um sangramento desnecessário no seu paciente, tá bom? E aqui, gente, essa aula de hoje não é sobre... não vou estar trazendo aqui para vocês terem que comprar um tanto de instrumental caro, montar um arsenal cirúrgico gigante, não, tá? Ou ter o kit mais bonito do mercado, também não é sobre isso não, tá? E aí, não é sobre quantidade, tá? É sobre você ter um uso estratégico do básico, tá bom? Para você entender por que cada instrumental ele existe ali, qual que é a função real dele dentro do procedimento cirúrgico, tá joia? E aí, quando você domina, tá, a escolha ideal, adequada desses instrumentais, 3 coisas mudam aí na sua cirurgia. Você fica um cirurgião muito mais ágil, tá? Você vai, obviamente, garantir segurança para o seu paciente, tá? E você vai se estressar menos durante o procedimento cirúrgico, porque quando você utiliza e conhece instrumentais, né, utiliza instrumentais bons, né, conhece aquele instrumental que você está manipulando, é seu instrumental, você opera com muito mais controle, né? Você para de brigar com o instrumental ali durante o procedimento, a cirurgia flui, tá? Tanto que eu, gente, independente se eu opero aqui no meu centro cirúrgico ou qualquer outro centro cirúrgico que eu vá operar, eu gosto de levar os meus instrumentais, tá? Então, eu, quando fazia volante, e até hoje às vezes eu faço algum volante para parceiros estratégicos,
né? Eu levo os meus instrumentais, por mais que possa ter os instrumentais da clínica que eu posso utilizar, eu vou lá e levo o meu material, tudo bonitinho, estéreo, autoclavado, e utilizo porque eu já tenho controle ali, eu já tenho o costume de utilizar os meus materiais, sabe? Então faz faz a diferença, tá? Então beleza. Então assim, eu não estou aqui para poder te também falar assim, olha, tem um kit padrão para que você possa usar. Cada um tem sua preferência também de instrumentais. É óbvio que o pessoal que está iniciando aí na carreira cirúrgica ainda precisa de uma orientação, né? Qual instrumental usar, ou qual compra de imediato, qual que pode comprar depois, tá bom? Mas aqui eu vou te clarear um pouco, né? De uma forma mais uma forma mais estratégica de qual pinça, qual porta-agulha você usar, tá bom? Para que você tenha a sua cirurgia muito mais fluida, né? E aí com perda de tempo também, para não perder tempo, tá bom? Beleza. Isso tudo aqui que tem na mesa, precisa disso tudo para você começar a operar? Não precisa, tá? Lembra que lá quando a gente começa a faculdade, né, principalmente a gente vai fazer a matéria de anatomia, vai começar a dissecar ali as peças, os cadáveres para poder estudar anatomia. O professor, geralmente de anatomia, pede, né? Ó, pessoal, vou precisar que vocês comprem um kit tal, né, com tesoura de maio, uma pinça, né, uma pinça com dente de rato, né, enfim. Ele vai te orientando ali no que é básico só para dissecar, um cabo de bisturi, tá? Eu vou até mostrar para vocês, eu vou pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês a minha caixinha, ó, do primeiro, de quando eu comprei o meu primeiro instrumental, na época de anatomia, para poder dissecar. Eu tenho ela até hoje, tá? Aí eu colocava aqui dentro a tesoura de maio, inclusive é essa aqui, galera, ó. Eu deixo no meu kit até hoje, ó. Minha primeira tesoura de maio, eu tenho ela até hoje e fica no meu kit. E eu utilizo em todo o procedimento. Ela tá boa, hein? O corte dela tá ótimo, tá? Então tinha aqui uma pinça, uma tesoura de maio, tinha aqui também um porta-agulha, ou uma pinça de dente de rato, uma pinça anatômica com dente de rato, uma pinça anatômica sem dente de rato, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos um kit que eu gosto de operar, óbvio, isso é individual, tá? Aqui para a parte de tecidos moles, obviamente, tá? Então, são várias coisas, tá? Mas eu vou falar também para quem vai estar começando, qual que é o mínimo necessário para você começar a operar tecidos moles, tá bom? E até o final dessa live eu vou trazer isso para você, tá joia? A galera que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, a Milena, a Letícia, a Bertinha, pessoal, muito bem-vindos. Vão falando aí comigo, tá bom? Bom, hoje aqui eu vou apresentar, né, para vocês, tá? Aqui minha mesa tá montada, tá? Com o campo aqui da diérese, com o campo da hemostasia, com o campo da síntese, com o campo aqui dos materiais especiais, tá joia? Mas isso aqui, essa parte de montagem de mesa vai ser para um outro assunto, uma outra live, tá? Hoje aqui eu vou focar na parte dos instrumentais aí para quem está perdido, às vezes para quem quer ter uma dica de algum outro instrumental que possa comprar para agregar ao seu kit, beleza? Então, ó, o que eu gosto de ter aqui no meu kit, tá? Aqui é uma caixa grande, ó, tá? Eu tenho várias pinças, mas não necessariamente você precisa ter tudo, tá? O que eu uso mais assim na minha rotina, gente, tá? Eu gosto de ter pelo menos, ó, 2 porta-agulhas na minha mesa cirúrgica, na minha caixa cirúrgica, tá? Por quê? Já aconteceu de quê? Porta-agulha cair. E aí você vai suturar com qual outro? Com pinça hemostática? Não pode, tá? Então você sempre tem que pensar no plano A e no plano B. Se uma pinça, se um porta-agulha cair e você tendo só um na caixa, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a rafia como? Como é que você vai pegar essa agulha? Você não vai ter controle com outra pinça sem ser o porta-agulha, tá?
Existe o porta-agulha de Maio Ega, que é esse aqui, tá? Na verdade, esse aqui, ó, de Maio Ega, tá? A galera tá vendo aí, tá? Eu gosto muito desses que tem a ponta mais delicadinha, ó, pessoal, tá? Ele tem uma apreensão da agulha melhor, tá bom? Inclusive, pega pra mim um fio de sutura para eu mostrar depois a pegada aqui do fio da agulha, tá? E eu gosto de ter na minha caixa, gente, porta-agulha de Ozenega. Olha esse aqui, ó. Qual que é a diferença desse pro anterior que eu mostrei, para esse? Esse é o de Maio Ega, esse é o de Ozenega, tá? O de Ozenega, gente, tem o que? Uma tesourinha, ó. Ele tem uma tesourinha. Esse porta-agulha é sensacional, principalmente para quem opera sozinho, né? Às vezes não tem um auxiliar ali para poder ir cortando fio para você. E mesmo quem tem auxiliar, né? Esse é o meu porta-agulha de primeira escolha. Eu só utilizo esse. Eu só utilizo outro quando às vezes eu estou na cirurgia, por exemplo, um tumor, ressecando um tumor, né? Aí eu troco todos os instrumentais antes de fazer a síntese e começo a utilizar outro, né? Mas eu dou preferência, ó, por sempre utilizar esse de Ozenega, porque tem a tesourinha, tá? Esse eu tinha Vidia, que é um cabo mais douradinho aqui no final. Depois eu vou contar para vocês qual é a diferença dos instrumentais de vídeo ou não, mas isso para um próximo episódio, tá? Mas esse tinha Vidia, mas acabou saindo ao longo dos anos. Esse porta-agulha eu tenho há muitos anos, tá? E tá ótimo ainda. Beleza, aqui ainda sobre o material de síntese, ó, tá? Eu gosto de ter, pessoal, na minha mesa cirúrgica, na minha caixa, as pinças de Addison Brown, tá? E tem dois tipos. A pinça de Addison sem o dente de rato, que é essa aqui, tá vendo? Ela é delicadinha, olha a ponta dela como é que é, tá? Então, ela é muito boa para você, né, pegar estruturas delicadas, às vezes animal, o paciente muito mais, um animal menorzinho, né? E aqui, ó, a outra Addison com dente, tá? Dente de rato, bem fininho. Inclusive, se cai no chão uma dessa aqui, ó, entorta fácil a ponta. Eu já tive que trocar algumas Addison Brown que acabou caindo, tá? E aí, as convencionais, ó, as pinças anatômicas com dente de rato e sem dente de rato, tá? Lembrando, isso aqui eu estou mostrando o que eu tenho no meu kit, o que eu fico confortável para poder operar, tá? A cirurgia de tecidos moles, tá bom? Mas não necessariamente você precisa ter duas pinças anatômicas convencionais, duas de Addison, não, tá? Aqui depois eu vou simplificar esse kit aqui para quem está iniciando, para quem quer essa dica, tá bom? Outra coisa, eu tenho aqui, ó, um par de afastadores de Farabeuf, tá? Ó, tá bom? Isso aqui utiliza bastante para afastar os tecidos, né? A parede abdominal, joia? Aqui, da parte de diérese, né? Que é o corte, né? Dos tecidos. Eu gosto sempre de ter dois cabos de bisturi na minha caixa, tá, gente? Tá? Eu gosto de ter o convencional, que é o cabo de número 4, que aqui eu utilizo lâminas como, por exemplo, a lâmina 23, a lâmina 24, tá? Utilizo em pacientes maiores, né? Ou quando eu preciso de uma incisão mais longa, tá? Para não ficar tendo que usar a lâmina pequena e ficar picotando o paciente, porque quanto mais você picota o tecido, pior, né, a cicatrização desse tecido ao longo da recuperação pós-cirúrgica do animal. Aqui eu tenho o cabo de bisturi número 3, tá? Que são para as lâminas menorzinhas, né? A lâmina 11, que é essa aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu deixei aqui separado. Lâmina 11, que é essa ponte aguda aqui, ó. Utilizo muito essa lâmina para poder fazer a incisão, a punção ali, né, de algum órgão, por exemplo, tenho que fazer uma gastrotomia, uma abertura do estômago, né? Então, para fazer a incisão inicial, eu utilizo essa lâmina, né? Ou quero fazer uma cistotomia, uma abertura dessa bexiga,
eu utilizo essa lâmina para poder fazer a incisão inicial e depois eu vou com a Metzenbau abrindo, que é a tesoura, tá? E aqui eu tenho a outra lâmina, ó, número 15, que encaixa nesse cabo de bisturi número 3, tá bom? Que é um cabo mais delicadinho, ó. Você vê que a ponta dele é mais fininha, tá vendo? É para encaixar justamente aqui, ó, na lâmina menor, certo? Beleza. E o que realmente, ó, toda caixa tem que ter, óbvio. Toda caixa tem que ter várias coisas, mas, gente, tesoura delicada, tá? Como a Metzenbau. Você precisa ter Metzenbau na sua caixa. E eu não tenho só uma Metzenbau, né? Eu tenho duas. Eu gosto de ter uma curva, que é essa aqui, ó, tá? E eu gosto de ter uma reta, tá? Eu utilizo em vários momentos, tá? Para dissecar ali, né? Então tem a incisão da pele, depois você vai dissecando o subcutâneo, ó, tá? Vai dissecando o subcutâneo. Eu gosto dessa curvinha porque ela ajuda, ela facilita ali na dissecção dos tecidos, tá bom? Até você chegar na musculatura do reto abdominal, beleza? Eu tenho a tesoura convencional de maio, tá? Essa aqui é a romba fina, fina romba, tá? Tem a fina fina também, que eu tenho aqui na minha caixa, tá? Não vou achar aqui agora, porque tem um tanto de pinça aqui ainda, tá bom? Beleza, e aí passando aqui para o campo da hemostasia, certo? Tem que ter na sua caixa também, pessoal, pinças hemostáticas delicadas, como as de Halsted, que é essa aqui, ó, a famosa Mosquito. Então eu tenho tanto a curva, quanto também a reta, tá? Que eu utilizo em vários momentos aí, em diferentes procedimentos, certo? Aqui a pinça de Kelly, tá? Essa é a pinça de Kelly reta. Ela é um pouco maior do que a Mosquito, ó. Ó a diferença, tá? Ela é um pouco mais robusta, né? A Mosquito é bem delicadinha, tá, gente? Ela é bem delicadinha, pontinha bem fina. A Kelly já é um pouco maior, tá? E como que você vai diferenciar a Kelly de uma Crilly, por exemplo, tá? Olha como são parecidas, ó. Kelly e Crilly. Qual que é a diferença? Quem sabe aí? Que é a galera que está acompanhando aí. Vocês sabem? Quem é cirurgião aí que já opera? Tá? Qual que é a diferença aí da pinça de Kelly e da pinça Crilly, pessoal? Se vocês souberem aí, pode comentar no chat, tá? Eu estou enxergando aqui. Isso aí, ó, a Lívia falou, as ranhuras, tá? É isso mesmo, Lívia. As ranhuras aqui, ó. Deixa eu até ajeitar a câmera aqui. Chega mais perto de vocês aqui para poder ver melhor esse chat, tá? Então, a pinça Kelly, gente, as ranhuras vêm até o meio aqui, ó. Não sei se está dando para pegar aí na câmera, ó. Tá vendo? Ela vem até o meio aqui, ó. E aqui é liso. Então, quando você vê uma pinça dessa, que tem tanto na versão reta como essa aqui, quanto na versão curva, essa é uma Kelly curva também, ó. Tá? Então, as ranhuras vêm até a metade, tá? E aí, a outra pinça, que é a de Crilly, que é essa aqui, ela é um pouquinho mais grossa do que a Kelly, tá? E a ranhura dela, gente, vem até o final, ó. Olha lá, a ranhura dela. Até o final aqui, até na articulação da pinça, tá? Nas duas, tá bom? Então, até a reta e a curva, certo? Beleza. E aqui o que a gente precisa ter na nossa caixa, gente, de instrumentais aí para operar tecidos moles também. Eu gosto de ter as pinças Bacaus, tá? E eu gosto de utilizar essas Bacaus, gente, menorzinha, tá? Tem gente que nem utiliza Bacaus, né, na pele dos animais, tá? Em alguns animais muito delicados eu também não utilizo, tá? Eu prefiro fazer um pontinho com fio de sutura nylon mesmo, eu grudo ali, eu pego o pano de campo e pego na pele, dou um pontinho e faço, né, deixo o pano seguro ali no animal, certo? Para não ficar saindo ali, tá? Mas, na grande maioria dos animais, dá para usar, né, a pinça
aqui essa pinça para você fixar o campo no animal, tá bom? Beleza, eu gosto de ter 4 pelo menos, tá, gente? 4, tá? Mas eu tenho um pouquinho mais, né? Eu tenho pelo menos mais umas 4 aí de... Se for um animal grande, for uma mastectomia, uma golden, né? Preciso colocar várias pinças, né? Para grudar o pano de campo ali no animal. Então eu gosto de ter um pouco mais de bacalça, tá bom? E aqui, gente, ó, essa pinça, tá? Ela é essencial. Eu tenho ela como essencial, sempre tive desde do meu primeiro kit de instrumental. Essa é a pinça Alice, tá? Olha como é o dentinho dela, tá? Essa pinça você não pode grudar ela em pele, porque ela é totalmente traumática para a pele. Essa pinça é para você utilizar em músculo, tá? Músculo, às vezes tendão, tá? Dependendo da estrutura que você precisa ter, né? Ela como um apoio, uma extensão da sua mão ali para realmente te dar um apoio, ela é bacana, tá? E aí, ó, uma dica prática, eu gosto de utilizar muito na hora que eu vou fazer a celiotomia, a abertura desse abdômen, tá? Então eu vou lá, na hora que eu tô acessando para fazer, por exemplo, uma ovariosterectomia, uma castração de fêmea, tá? Então faço a incisão na linha média, vou dilucionando, acho ali a linha alba, não é? Então a galera que já opera aí, não é esse o passo a passo, tá? Então dissecou ali o subcutâneo, achou a linha alba e aí você vai fazer o quê? Você precisa fazer um piquezinho com uma lâmina de bisturi, né? Para poder você depois adentrar aí com a Metzenbaum, ó, e ir abrindo, né? De uma forma menos traumática, tá? Eu não gosto de abrir tudo com o bisturi não, tá? Então eu faço só o piquezinho e abro com a Metzenbaum. E aí, antes de fazer o pique com o bisturi para poder colocar minha tesoura de Metzenbaum, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Acho que tá dando para ver na câmera ali atrás, ó. Vamos dizer que aqui é a musculatura do animal, tá? Aqui é a musculatura do animal, da parede abdominal, o reto abdominal. Aqui no meio está a linha alba, ok? No meio da minha mão. E aí eu gosto de fazer o que? Eu pego a pinça Alice e dou uma beliscadinha onde? Na musculatura ao lado, bem adjacente ali, a linha alba. Para quê? Para puxar, para tracionar, ó. Vou tentar pegar só a luva aqui para não beliscar mesmo. Eu puxo, ó, só a musculatura, tá? Peço para o auxiliar segurar. Segura aqui. Essa auxiliar tá sem luva. E aí, pego o bisturi, ó, e dou um piquezinho. Um piquezinho. E aí depois venho com o quê? Com a minha tesoura e vou estendendo a minha incisão. Beleza? Então, eu gosto bastante da Alice, então é importante, né, vocês terem no kit de vocês, tá? Não são instrumentais que oneram tanto o kit também, tá, gente? Hoje em dia está tão mais fácil de vocês, né, adquirirem kits instrumentais, certo? Na minha época era um pouco mais custoso, tá? Aqui a pinça de antisepsia Foester, ó, tá? Ela é uma pinça aqui para você pegar a sua gase, fazer as trouxinhas. Eu gosto de fazer as trouxinhas, colocar entre os dedos e aí pega a trouxinha e vai lá fazer antes da cirurgia, né? Vai fazer a antisepsia definitiva, tendo o animal já feito a antisepsia prévia, tá bom? É mais um assunto aí que eu vou trazer para vocês numa próxima aula, numa próxima live. Beleza? Ó, com buquia eu gosto sempre de ter esse recipiente para colocar a clorexidina alcoólica aqui para eu fazer a antisepsia definitiva, tá? Então eu deixo ela dentro da minha caixa. Então por isso que a minha caixa é grande, né? Eu gosto de colocar ela aqui no cantinho, ó. E aí coloco as pinças aqui no lugar, ao lado, né? Mas tem gente também que gosta de embalar e autoclavar separado. Não gosta de ter dentro ali para não ficar apertado. Beleza? Então aqui, pessoal, ó, eu até peguei um fio de sutura. Esse aqui é um nylon 4.0, tá? É uma agulha mais pequenininha, ó, de 2 centímetros, tá? O fio é mais fininho. Gosto muito de utilizar esses fios pequenos, né? Os fios mais delicados em pele, tá? Não utilizo fio maior do que
3 zeros em pele, por mais que seja uma Golden, um dog alemão, não utilizo mais do que 3 zeros em pele, tá? Depois eu vou falar o porquê, tá bom? A pele é só a cereja do bolo, gente. A pele não... Fio de sutura grosso em pele, além de ficar esteticamente horrível, né? Para quem vê de fora, como o tutor, por exemplo, tá? Não traz funcionalidade nenhuma a mais, resistência nenhuma a mais você utilizar um fio grosso em pele. Então, no máximo 3 zeros, ou se for um gato, um animal menorzinho, 4 zeros, tá? Tendo a ciência de que antes de pele tem muitas outras camadas de sutura que você tem que fazer, tá? E aqui eu vou demonstrar, ó, a apreensão do porta-agulha. Esse é o porta-agulha de Ozenegger, aquele que tem a tesourinha, ó, tá? A apreensão mais ou menos aqui antes da bundinha da agulha, tá? Mas também não é no meio da agulha, é aqui, ó, 3/4, tá bom? Pinço, ó, e aí, ó como é que eu seguro o porta-agulha, gente? Dedo o quê? Anelar e dedo polegar. Qual é o erro que eu sempre vejo, né? Às vezes de auxiliares, né? Às vezes estagiários que estão iniciando aí, ou até mesmo cirurgiões que estão iniciando a fase da carreira de cirurgia, fase inicial, é segurar sem ser com o dedo anelar, tá? Às vezes segura com esse aqui, ó, do meio, ó, tá? Ah, Kaique, mas está totalmente errado? Tá errado, tá? É o anelar que te garante o quê? Né? Uma precisão nesse movimento aqui, ó, de pronação, ó, que nós e os felinos temos muito bem, tá? Esse movimento de pronação, ó. Olha meu dedo indicador dando segurança aqui ao porta-agulha, gente, tá? Então, você utilizando o anelar e o polegar nos dois orifícios aqui das pinças, não só para o porta-agulha, mas também para todas as pinças hemostáticas, ó, tá? Sempre utilizem o anelar, tá bom? Vai garantir uma segurança, uma firmeza ali no movimento, na passada do tecido, tá? Às vezes uma pele de um gato que é grossa, né? Então, utilizem dessa forma, beleza? Tá joia? E aí, joia, tá? Então, pinça não é tudo igual não, tá, gente? Então, pinça não é tudo igual. A Lívia falou aí, realmente, é mais delicado, né? Então, o fio de sutura também influencia muito, né? Então, eu gosto de utilizar em pele fios de sutura delicado, viu, Lívia? Tá? Beleza. Pessoal, e aí? E agora eu vou mostrar pra vocês, aqui eu mostrei a composição da minha caixa, tá? Mas não necessariamente você precisa ter tudo isso aí. O que você pode ter de o básico do básico? O arroz com feijão que é funcional, que já vai dar pra você utilizar nas suas cirurgias de tecidos moles, principalmente quem está começando, tá? O que você pode ter, né? Eu te oriento a ter sempre, óbvio, 2 porta-agulhas, tá? Mas pode começar com um, tendo a ciência de que assim que você for monetizando, tendo domínio aí das cirurgias essenciais, tá? Você conseguir realmente ter mais aporte financeiro para investir nos seus materiais, invista, tá? Invista. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, tá? Não invistam em instrumentais ruins, de marca ruim, porque, gente, é dinheiro jogado no lixo. Uma vez, antes de eu comprar esse porta-agulha de Ozenegger aqui, ó, delicadinho, com vídeo, que ele tinha vídeo, só que com o tempo foi saindo. Antes de eu comprar esse, eu tinha comprado um normal, um Ozenegger também, só que normal, sem vídeo, né? Ele não era tão delicadinho a ponta assim, ó, pequenininha. Ele era um pouco mais robusto e tal, mas tinha tesourinho. Eu não consegui usar, porque a cremalheira dele era tão ruim. Cremalheira é esse aqui, ó, o travamento, tá? Que dá esses cliques. Era tão ruim, a pega dele na agulha era tão ruim, que eu passava raiva durante o procedimento cirúrgico, tá? Até que eu tirei da minha caixa, falei, não vou usar mais isso, ou seja, eu perdi dinheiro. E assim, querendo ou não, não é algo barato, né? Acho que na época, putz, eu paguei quase R$200 num de Ozenegger, eu não sei quanto é que tá agora, mas paguei quase isso num ruim, né? Aí eu fiquei puto da vida, porque,
pô, é dinheiro jogado no lixo, literalmente, né? Aí tirei da minha caixa, deixei só para fazer bolsa de fumo, né, em animal, às vezes quando eu vou fazer cirurgias ali na região perineal, perianal, né? Então, comprem material bom, porque senão vocês vão estar jogando dinheiro no lixo. Isso aqui, gente, tem que durar anos, tá? Então invistam em material de qualidade, tá bom? Isso também faz parte do domínio de todo o processo, né, do domínio das cirurgias essenciais, tá bom? Então, comprar, investir em material bom, tá bom? Vai comprando o básico. Então, no mínimo um porta-agulha, tá? Se for para você escolher, escolha logo um Jose Jäger, que tem a tesourinha, tá? Principalmente para quem opera sozinho, tá? Eu gosto de ter as de Addison Brawl, porém, não é obrigatório você já ter logo no seu kit inicial, né? Que são as mais delicadinhas, ó, as pontas. Então, tenha as pinças anatômicas convencionais, tá? Pelo menos uma com dente de rato, ok? E uma sem o dente de rato, tá? E aí quando você começar a dominar as cirurgias essenciais em cães e gatos, você vai entender o porquê, em qual momento você utiliza cada instrumental, tá? Para você ter essa clareza. Tenha sim sempre um par de afastadores de Farabel, ok? O kit inicial, né? Opte, eu compro o que? Eu compro Foester, eu compro Alice, mas eu não tenho dinheiro para as duas. Opte pela Alice, tá? Essa aqui vai te ajudar a fazer ali a incisão, a celiotomia, vai buscar o músculo ali, suspender para você adentrar com o seu bisturi de uma forma segura, sem pegar nada embaixo, às vezes um baço que está grande, né? Ou às vezes uma bexiga que está ali repleta, tá? Então essa pinça é essencial para você, né, fazer esse afastamento, puxar um pouco a parede da musculatura para poder incisar com segurança. Então, compra uma Alice, porque a Alice pode te servir, né, para você fazer a antisepsia ali definitiva no início, tá, da cirurgia. Depois você compra uma Foester, que é uma pinça específica de antisepsia, beleza? E aí, tesouras, gente, tesouras, cabo de bisturi, tá? Não tenho dinheiro para comprar 2 cabos de bisturi. Qual que eu compro primeiro? Compro o número 4, tá? Que você vai usar a lâmina 23, 24. Então, comece com o cabo de bisturi número 4, ok? Se tiver grana para comprar os dois, um número 3 e um número 4, compre os dois, tá joia? E aí, tesouras. Indispensável você ter uma tesoura de Metzenbaum. Kaique, eu compro qual? A curva ou a reta? Depende, tá? Depende. Não tem dinheiro para comprar as duas? Eu gosto da curva, tá? Porque você consegue fazer tudo da mesma forma que você faz com a reta. Só que a curva tem a vantagem de, na hora da dissecção, você conseguir dissecar ali melhor, né? Subcutâneo, afastar, limpar ali a gordura ali da linha alba para você acessar, por exemplo. Então, se não tiver dinheiro para comprar uma reta ou uma curva, a minha sugestão, pega uma curva, tá? Uma Metzenbaum curva. E, gente, não utilizem, se vocês quiserem durabilidade dos instrumentais de vocês, principalmente da tesoura Metzenbaum, não usem a Metzenbaum para cortar fio, gente. Não usem ela para cortar fio na hora de que você está fazendo a sutura, você precisa ir cortando, tá? Por que não pode utilizar, né, para cortar fio? Porque ela é uma pinça delicada, é pinça para cortar tecidos mais delicados, tá? Ela vai perder o fio, vai perder o corte. Aí você realmente vai estar inutilizando a sua Metzenbaum se você sempre ficar cortando fio, tá? Uma vez ou outra, raramente, às vezes cortar vai ter problema? Não vai ter problema, mas o que não pode é ficar cortando sempre, porque ela vai perder o corte dela, tá? E ela é bem delicadinha, tá bom? A Lívia perguntou, qual a marca você indica? Lívia, tem várias no mercado, tá? A maioria dos meus instrumentais aqui, não recebo patrocínio de ninguém, tá? Mas a maioria é da BSZ, tá? BSZ, não sei se dá pra enxergar aí, ó, tá? BSZ, material que eu tenho há anos,
e assim, não me dá problema, tá? É o que eu utilizo muito mesmo. E tem os instrumentais da Mitsan também, tá? Que é muito bom, tá? Materiais, a Cão Médica vem de BSZ também, tá? Eu não gosto muito de ABC, essa tesoura aqui, ó. Essa aqui é ABC. Eu não acho, eu acho um pouco mais grosseiro, tá? Mas tem várias marcas aí, tá? Inclusive surgiram muitas outras marcas aí no mercado atualmente que você pode dar uma pesquisada, tá? Mas procure sempre aqueles materiais. Quer uma dica, né? Procure estar sempre em congressos, às vezes, né? Se tiver uma oportunidade para ir para alguma feira, né? PET, que tenha essas empresas ali que vendem instrumentais cirúrgicos, vai lá, visita cada stand, olha os detalhes, olha a delicadeza dos instrumentais, tá? Aqueles instrumentais muito robustos assim, não se encante pelo preço baixo, tá? Isso aí é cilada, tá bom? Procure, Lívia, sempre comprar instrumentais que você vê que é delicadinho, né? Tem uma pega boa, uma cremalheira boa, ó, tá? E aí não se baseie só pelo preço não, tá? É minha dica, beleza? E eu acho que é isso, pessoal. Aqui eu demonstrei, né? Terminando aqui, só para informar aqui quais os outros materiais mínimos que você tem que ter na sua caixa básica, né? Dislexia tá gritando aqui, né? Já esquecendo que eu ia terminar de falar. É bom sempre você ter pelo menos uma pinça Halsted de curva, no mínimo, tá? Então, se eu puder comprar mais, compre pelo menos 4. Mas no mínimo uma, tá? Uma Halsted, uma mosquito curva e uma mosquito reta, tá bom? Tá? Eu gosto de ter na minha caixa, né? Várias aqui, né? Mas tenha também na sua caixa pelo menos uma Kelly reta e uma Kelly curva, tá? Precisa ter uma acrílico, a mais robusta que a Kelly. Aqui tem os risquinhos aqui, ó, transversais, né, até o final. Precisa ter essa, tá? No início não precisa, tá? Se você tendo a Kelly já tá de bom tamanho. Mas se puder, compre pelo menos uma acrílico reta e uma acrílico curva, tá bom? A Adriana falou assim: vou começar minha pós em fevereiro, pedir um kit de sutura. Poderia me ajudar a montar esse kit? Pois eu vou comprar separado, desde já agradeço. Ô Adriana, me manda um direct, tá? Que eu te ajudo sim, tá joia? Te dou umas dicas. E uma dica também que já tem lá no meu perfil, tem um post de carrossel que eu mostro, tem várias fotinhas, né, desses instrumentais lá, dá uma procurada. É uma sugestão minha como um kit, tá bom? Um kit de instrumental. Então já dá pra você ir dando uma olhada lá e já vendo, tá joia? Mas me manda um direct que a gente bate um papo também, beleza? Então falei aqui, né, das hemostáticas, tá? É bom você ter as bacaus, pelo menos 4, tenha bacaus no seu kit, tá? Essencial, o par de Farabel, afastador, a Alice eu já falei, tá? Precisa ter esse recipiente aqui para Clorex, tá? É bom ter, viu, gente? Porque senão você vai precisar de alguém ficar jogando a clorexidina alcoólica ali na sua trouxinha de gás para você fazer. Então aqui, ó, com isso aqui você ganhou autonomia, tá? Acelera o tempo cirúrgico ali, enfim, dá uma agilizada em tudo, tá bom? E assim, depois eu vou fazer um conteúdo aqui para vocês, uma aula para mostrar os materiais especiais, tá? Outros tipos de pinças intestinais, beleza? Pinças que vocês podem utilizar para pedículo, às vezes utilizar em fígado, hepatectomias, tá? São pinças um pouco diferentes, pinças de Satinsky para pinçar vaso delicado, né? A pinça clampeadora, afastadores, tá bom? Então isso aí vai ficar para um outro conteúdo que não vai dar tempo. Joia? Então, gente, a maior ferramenta que um cirurgião pode ter é o quê? Não é só o instrumental cirúrgico ali não, tá? É o conhecimento prático, aplicado à rotina, tá joia? Então, se você quer se aprofundar, tá?
e dominar o passo a passo das cirurgias essenciais, o caminho, gente, vai ser aí a nossa Masterclass de Cirurgião Bem Resolvido, que vai acontecer no dia 10 de fevereiro. Quem aí já se inscreveu? Digita um eu aí. E a galera que não se inscreveu, vai lá no link que está na minha bio do Instagram, clica lá e se inscreve. Não perde essa oportunidade, tá bom? Vai ser dia 10 de fevereiro, às 8 horas da noite, vai ser online e totalmente de graça, tá, gente? Ainda tá de graça, então aproveita, tá? O link tá na bio. Quem não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve, beleza? A Maria Paula aí falou, ó, já se inscreveu, a Lívia também, a Gabi, beleza? Galera, obrigado, um beijo no coração de todo mundo, foi ótimo passar esse momento aqui com vocês, a galera que interagiu no chat, tamo junto e até mais. Tchau, tchau.